Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Happy Father's Day a todos os nossos queridos irmãos, companheiros. Eu espero que você tenha tido um dia honrado, feliz, que você teve oportunidade, passou um tempo com seus filhos, que você que não está nos ouvindo pela internet, se você não teve oportunidade de passar com seus filhos, que você tenha tido um dia e se sentido honrado também. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o Salmo de número 68. Nós vamos ler alguns versículos. Salmo 68, versículo 1 até o 6, em nome de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui na presença de Deus, na casa de Deus, louvando ao Senhor nesse Dia dos Pais. É uma bênção, não é? Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: levanta-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que te aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Amém. Glória a Deus. Vamos só ser aqui. Happy Father's Day para o Senhor nosso Deus. Ele, mais do que todos nós, é um Pai digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Quando eu fazia a leitura desse salmo e pensava no culto dessa noite, nesse emblema, nesse banner, nessa bandeira que nós temos hoje, que é o Dia dos Pais, eu não conseguia deixar de pensar na pessoa bendita do nosso Deus como um Pai. Como Pai celestial que Ele nos é. Como provedor de todas as coisas e cuidador da nossa vida de todas as maneiras. A referência desse salmo é de 2 Samuel, capítulo 6, por volta do versículo 11, quando Davi sai a buscar a arca pela primeira vez. Davi escreve esse salmo delatando as grandezas de Deus e demonstrando a diferença entre aqueles que serviam e aqueles que não serviam, mas principalmente postulando a Deus como um pai para Israel, como um pai para o seu povo, como um pai que encontrou a Israel em uma situação difícil e agora pai de órfãos e juiz de viúvas. É tão bonito a gente observar isso nessa perspectiva que Davi demonstra, porque o meu verso preferido da Bíblia, Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, fala que Deus achou a Jacó no ermo deserto, solitário e cercado de uivos. Os uivos são interessantes dentro da perspectiva bíblica, porque quando você olha e fala, cercado de uivos. Mas diz que ele trouxe Jacó para perto, cercou-o e instruiu, e colocou como a menina dos seus olhos. E essa expressão menina dos seus olhos é muito bonita na Bíblia, porque alguém acha que a menina dos olhos é aquilo, por exemplo, que alguém às vezes quer furar o olho da pessoa e é muito difícil porque a sua mão consegue ficar na frente dos olhos, mas a menina dos olhos é muito mais bonito do que essa defesa da vista. É que a menina dos olhos é a representação dessa superfície espelhada dos nossos olhos, e quando você chega perto, muito perto de uma pessoa, você consegue ver o reflexo seu no olho dela. E essa menina dos olhos era justamente isso que Deus desejava para Jacó. Se aproximar tanto de Israel, seu servo, que quando Deus olhasse para Israel nos olhos, ele visse o reflexo da sua própria pessoa. Deus é um pai bom,
E é um pai que deseja para os filhos aquilo que ele tem de melhor. Com todo respeito às nossas mães que estão aqui, né? Com todo carinho às nossas progenitoras, às nossas mães, mas a figura mais importante dentro de uma casa é o pai. Não importante pelo valor, mas importante pela função que tem. Eu não sei se você sabe disso, mas as maiores disfunções familiares e as maiores resoluções na família começam e terminam com a postura de um pai. Se o pai se posta bem, a família vai bem. Se o pai se posta mal, a família vai mal. E por incrível que pareça, e a Bíblia nos dá referência disso, não importando o esforço da mãe. Se o pai não se posta bem, a família não vai bem. Este é o caso. Eucana tinha 2 esposas. Ele tinha muitos filhos com uma e muito poucos filhos com a outra. Por mais que ele tentasse fazer o bem para a sua família, por conta que ele não conseguia se postar bem diante da sua família, as 2 mulheres brigavam. Ele falava para outra mulher: eu te amo, você vale mais do que 10 filhos, você me vale mais do que 10 filhos, mas isso não resolvia o problema. Porque o que faltava problema é que ele se colocasse na posição de ser pai também para os filhos daquela mulher. E são tantas as referências que você acha na Bíblia de uma má postura de um pai, trazendo problemas para a sua família. Porque a primeira coisa que o pai traz para a sua casa é simplesmente a sua presença. E a sua presença não simplesmente como uma autoridade ou como alguém maior na sua casa, não. Mas a sua presença que traz equilíbrio e segurança à sua casa. Talvez hoje pode não parecer tão necessário para você, mas há poucos tempos atrás, um pai dentro de casa significava que aquela casa ia ser tomada 2 vezes ou 3 vezes, passar na mente de algum ladrão antes que ele entrasse naquela casa para fazer algum mal àquela família. Mas o ladrão não pensaria 2 ou 3 vezes se ele soubesse que naquela casa morasse uma mulher sozinha, sem esposo. É verdade, não? A presença de um pai traz segurança. Traz segurança aos filhos. Traz segurança à esposa. A presença de um pai também, mal intencionado, pode ser o desastre de uma família. Há muitas famílias, por causa de um pai mau, que quando ouviam ele chegar na porta, os filhos se escondem, a mulher já fica se preparando para tomar a primeira pancada, porque é o terror daquela família. Então, a presença de um pai, de um bom pai, traz segurança. Mas a presença de um mau pai pode trazer terror. A ausência de pai é a maior causa dos desvios de conduta na adolescência. A falta da presença de um pai. Poucos anos atrás saiu uma pesquisa, nos anos 90, que 50% dos lares americanos negros não tinham um pai em casa. Foi a época que se constatou a maior violência entre a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Bom, graças a Deus que depois do ano 2000, esse número mudou, foi para 75%. E hoje a gente vê cada vez mais a cultura afro-americana voltada para a violência, para a prostituição e para a maldade do coração. E aqui eu não dedico esse tempo a reclamar dos afro-americanos, mas a dizer que a ausência de um pai causa isso. Isso é tão claro e evidente, que fizeram um estudo na África com os elefantes africanos. Diz que na região da Zâmbia, alguns patriarcas daquelas manadas da Zâmbia morreram. E os elefantes jovens ficaram completamente malucos. Eles se juntavam em manada, entravam nas comunidades, nos vilarejos onde as pessoas habitavam, e eles iam destruindo as casas e matando as pessoas. Os elefantes jovens. Mas aí o veterinário teve uma ideia. E pegou alguns elefantes da África do Sul e trouxe eles de helicóptero, 5 elefantes de helicóptero,
da África do Sul até a Zâmbia, içados por helicóptero, para agora fazerem parte ali daquela manada, daquela região. Diz que quando os elefantes chegaram na Zâmbia, após 5 dias que eles tinham se recuperado da viagem, todos os elefantes jovens pararam de fazer aquela bagunça que estavam fazendo. A presença de um pai faz a diferença. A ausência de um pai faz uma diferença ainda maior. A gente precisa entender que no dia de hoje, quando nós somos convidados a pensar na figura paterna, a gente vai muito mais além do que simplesmente estar dentro da nossa casa e ter no nome das crianças o nosso sobrenome. A nossa conduta e a nossa postura vai que simplesmente a nossa presença muda o ambiente das coisas que estão acontecendo dentro de casa para bem e para pior, dependendo da nossa consciência, da nossa postura. Ainda fica claro que, por exemplo, 80% dos casos de desvio sexual, 80% dos casos de desvio sexual tem a motivação de um problema com a figura paterna. Seja abuso, seja algum tipo de abuso, seja emocional, seja físico, seja sexual, seja ausência do pai. 80% dos casos de desvio sexual e 100% dos casos de desvio, 80% é por conta de problema com os pais, ou o pai, com a figura paterna. Veja então que não é simplesmente você estar dentro de casa, mas simplesmente o seu papel traz uma diferença muito grande na postura. O problema que a gente vive hoje é que a mídia plantou que a nossa figura de pai é simplesmente para nós estarmos ali num toma lá da cá de estrutura física, estrutura monetária e econômica da família. Se você está lá, meu companheiro, meu amigo, e minha irmã, que o seu esposo está na sua casa, simplesmente para o fato que o seu pai está em casa, simplesmente para o fato de poder pagar as suas contas e colocar comida sobre a mesa. Isso é um grande problema que tem existido, porque cada vez mais, e isso é, mais uma vez, estatístico, que os homens se suicidam muito mais do que as mulheres. Você já pensou por que isso acontece? Por que será que os homens se suicidam, chega a ser 4 ou 5 vezes mais do que as mulheres? Porque a pressão emocional, sem muitas das vezes reconhecimento do seu papel espiritual e físico, tem causado nos homens uma decepção tão grande com quem eles são na vida que a saída mais fácil é tirar a sua própria vida. Muitos homens têm passado por esse problema de profundo, de maneira angustiante, sem saber o que vai fazer. Porque ele olha em volta e se sente um fracasso. As coisas não andam como ele planejou, as pessoas não reconhecem o esforço dele, e falta, muitas das vezes, ele mesmo entender que ele também não podia fazer muito mais daquilo que ele fez. E exige também de si mesmo uma postura que ele não pode fazer. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, e a história do filho pródigo, mais uma vez, é um exemplo dessa contexto patriarcal tirado essa questão patriarcal tirada do contexto, porque a história do filho pródigo não é a respeito do filho pródigo. A história do filho pródigo é a respeito do pai. A pessoa mais importante na história do filho pródigo não é o filho pródigo, é o pai. Porque a história do filho pródigo começa em Lucas 15 falando que um pai tinha 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. E um filho, o filho mais novo, chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a minha parte da minha herança, porque eu vou embora daqui. E a gente fica focado que Jesus vai contando a história do filho, mas Jesus está contando a história do filho para dizer aquilo que o pai vai fazer mais na frente. E a gente exalta a postura do filho de voltar para casa, mas a única coisa que o filho faz lá na frente é falar assim: olha, o meu pai, na casa do meu pai tem abundância de pão. Até os jornaleiros que trabalham com o meu pai têm abundância de pão. Ele não fala que ele está com saudade do pai dele. Aí ele fala: eu vou chegar para o meu pai e vou falar assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, eu vou dizer para o meu pai o óbvio, para mim começar a conversa. Eu vou conhecer minha estatura.
E realmente eu estou jogando agora o filho pródigo debaixo do ônibus. Mas espera aí. Olha, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz como um dos jornaleiros. Por que ele queria isso? Porque estava com fome. Ele acabou de dizer que o jornaleiro tinha abundância de pão. O que ele queria era voltar para casa e comer. Porque ele não ia querer a bolota dos porcos. E era tão claro que ele tinha andado longe da figura do pai, daquilo que o pai oferecia, que ele sabia que ele não era digno mais de ser chamado filho. Ele já sabia disso. E ele decide voltar para casa porque, de novo, ele sabe que o pai tem provisão. Ele sabe que o pai tem uma bênção. Ele sabe que o pai oferece segurança. Ele tentou caminhar para fora do pai com tudo aquilo que o pai oferecia. Ele foi embora com o recurso que era parte dele. Mas o recurso não solucionou. Ele foi embora de casa com todo o conhecimento que o pai lhe deu. Mas o conhecimento que o pai lhe deu sem o pai não funcionou. Ele foi embora de casa sabendo tudo que ele descobriu da vida que o pai tinha ensinado. Mas isso sem o pai também não resolvia. Ele encontrou, inclusive, amigos fora de casa, mas amigo igual o pai ele nunca achou. E ele sabia que essa figura que faltava na vida dele, de ser filho novamente, é o que impedia de ele ter uma perspectiva. Sabe por que muitos de nós até hoje não conseguimos ser pais excelentes? Porque também não aprendemos ainda a ser filhos. Sabe também, vou colocar as senhoras também, sabe por que às vezes a gente falta também ser mães excelentes? Porque não aprendemos a ser filhos. E o que Deus nos chama nessa noite para entender é que nessa história de pai, ninguém é melhor pai do que Deus. Ninguém é melhor pai do que o nosso Senhor. E se tem alguém que hoje pode nos dar soluções e condutas para melhorar a nossa paternidade e para entender melhor a paternidade do nosso esposo, é o Senhor. Ele pode nos fazer entender. Ele pode nos ensinar e nos chamar à consciência de sermos melhores pais e de vivermos melhores em família, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A gente já falou um pouquinho nessa noite, mas o pai é aquele que é o progenitor. Né? Foi ele que criou todas as coisas. E é dele que também sai a vida. Eu não preciso falar para você de biologia. A mulher tem vários óvulos durante a vida, mas ela não pode ter um filho sem um pai. Não é verdade, pastor? Tem um monte de gente que faz inseminação artificial. Ela não conhece de quem vem aquele material, mas tem um pai ali por trás também. Os homens são a raiz de toda a criação da terra. As mulheres levam as crianças, mas sem um homem elas jamais teriam um filho. Porque Deus fez dessa maneira. Ele é o provedor da casa. E a provisão vai muito além de dinheiro. Não se engane que em 2022, eu estou dizendo para você, camarada, que você tem que trazer todo o bacon para casa e a sua mulher tem que viver como uma princesa. Se você conseguir fazer isso, meu amigo, parabéns. Deus abençoe. Eu não consigo. Eu preciso da ajuda da Ana. Eu preciso que ela me ajude a prover as questões da casa. Mas o provedor da casa, segundo Deus me instituiu, sou eu. E com isso eu quero dizer, é que o bom andamento, quem provê as coisas para casa, para o bom andamento da casa, é o varão. Isso vai muito além de finanças, vai nas emoções. Tem muitos de nós que, por conta de não ser uma pessoa equilibrada, de por conta de não trazer equilíbrio, prover equilíbrio para casa, tem feito com que a casa seja um pé de guerra. Homens que são iracundos demais. Homens que são bravos demais. Ou então ausentes emocionalmente. Eu conheço famílias que o pai é um grande homem, um grande trabalhador, que se esforça, que vai atrás. Mas você nunca viu emoção nos olhos daquele homem. Você nunca viu nem um orgulho pelo filho, nem muitas vezes uma decepção. É completamente ausente emocional. Isso trouxe tantos benefícios, tantos malefícios, como se ele fosse um homem iracundo. Outro eu já conheci que quando chegava em casa falava para a esposa, mulher não fala comigo, faraó te pegou. Que a raiva daquele homem afastava os filhos. Outro, por exemplo, eu conheço e vou passando pela mente, vou lembrando, eu sei que você vai lembrando de gente assim também, um pai que o filho não vê a hora dele morrer.
para ele poder perder aquela figura que durante a vida toda o oprimiu. E ele falou para mim pelo telefone, ele falou assim, William, eu vejo os meus filhos hoje, e eu não entendo porque meu pai fez o que fez comigo, não tinha motivo. Pessoas que são profundamente machucadas por causa de um pai que não soube prover muito mais do que finanças. Prover amor, prover segurança, prover equilíbrio. Equilíbrio para sua casa, equilíbrio para sua esposa. Esse mesmo pai, eu ouvi da irmã dele, esse último pai, esse mesmo pai, eu ouvi da irmã dele, dizendo que quando eles eram pequenos, o pai ameaçava a mãe, dizendo o seguinte, olha, se você fizer sair de casa, eu mato você, as crianças e depois me mato. Pessoas que profundamente foram machucadas por causa de um pai mau, que não soube prover segurança para sua família. Porque o pai também, ele é um protetor. A gente sabe que ele que sustém a causa do oprimido e o direito do necessitado. O pai é um pai protetor. Não queira mexer com um pai que seja protetor. Não queira mexer com os filhos de um pai que é um protetor. E quando eu falo de um pai que é um protetor, não é um pai que passa a mão em cima dos erros e dos defeitos do filho. Não, não. É um pai que fala assim, olha, ele errou, mas calma aí, nós vamos resolver esse assunto. Não vá além da culpa do menino. Não faça mal ao menino, ele está protegido. Não toque no menino, ele está protegido. Eu sei como é que eu lido com ele. Pai, o nosso pai é um pai protetor. E é justamente nisso que eu volto à figura do filho pródigo. O filho pródigo toma essa decisão e ele agora decide ir para casa, porque ele falou, olha, eu descobri que fora de casa dói muito as coisas, né? Decepção dói, o pecado dói, a distância dói. Você já pensou no seu filho, na condição do filho pródigo? Primeiro, talvez muitos pais estariam falando aqui, meu filho, na situação do filho pródigo, jamais sairia de casa. Eu vou dividir a herança antes de eu morrer para ele ir embora de casa, jamais eu falei isso. Eu não vou deixar meu filho embora de casa, tá doido? Mas a primeira coisa que a gente percebe nesse pai é que ele é um pai que, entendendo que chegando à idade adulta dos filhos, eles têm livre-arbítrio. Já parou para pensar nisso? Seus filhos têm livre-arbítrio. Quantos filhos sofrem porque foram criados por pais que não ensinam a tomar decisões? Não ensinam a tomar decisões. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a tomarem decisões. E ao ensinar a tomar decisões, a tomar boas decisões. Você precisa decidir. Você precisa ponderar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, através daquilo que o Pai me enviou para fazer, nos permitiu tomar uma boa decisão também. Nós temos condições de tomar uma boa decisão. E o filho toma uma má decisão e outra má decisão, e de repente ele toma uma decisão que parece boa. Vou voltar para casa e dizer para o pai que eu posso ser um dos jornaleiros. Mas no caminho que ele vai voltando, e eu fico pensando, ele ensaiando, né? Pai, tem que conquistar contra aqui, não sou. Vai ensaiando para falar alguma coisa para o pai e tal, como alguém faz na frente do espelho. E a hora que ele chega e vê o pai, a palavra diz que o pai estava avistando ele, se eu não me engano, olhando a estrada desde a porta da cidade, é isso? Lucas, capítulo de número 15. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pai maravilhoso que é o nosso Deus. Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 20. E arrumando-se foi para o seu pai, vindo a ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, o abraçou e o beijou. O filho ainda estava longe. O filho ainda estava longe, mas ele já havia tomado uma decisão. Sabe? Às vezes nós estamos longe ainda daquilo que nós somos de ser. Mas para o nosso Pai Celestial vir ao nosso encontro, basta uma decisão.
Basta uma decisão. Às vezes o caminho ainda está longe, está cumprido, mas basta uma decisão. Diz que o pai o avistou de longe e foi ao encontro dele. Nessa noite, nas nossas falhas paternais, meus amigos, nas nossas falhas maternais, minhas irmãs, nas nossas falhas como filhos, o Senhor vê a decisão no nosso coração e vem ao nosso encontro para a glória do seu santo nome. Diz que esse pai não veio só ao encontro, ele o abraçou. A primeira vez que eu recebi um beijo de um outro homem foi aqui, meu pastor. Quando ele me deu um beijo, eu falei assim, rapaz, que diferente isso. Como é que é assim? A gente faz isso aqui, é normal, eu como. Eu como. É o ósculo santo, que a Bíblia me diz. Mas às vezes eu fico pensando, e depois eu tive a condição de ser pai, e eu percebi, eu não estou dizendo isso que meu pai falhou com isso de maneira voluntariosa, que ele quis fazer isso, mas eu percebi que quanto nós, homens, reprimimos as nossas emoções, porque nós somos ensinados que qualquer tipo de emoção nossa é coisa de homossexual. E aí, muitos filhos jovens hoje se tornaram homossexuais por conta da falta e da repreensão de emoções que lá no começo poderiam ser encontradas no seu pai. E o seu pai não soube lidar com as emoções daquele menino. E agora o menino tomou decisões por si próprio de não ser mais homem. E foi encontrar amor e segurança nos braços de outro homem. E se você acha que isso é coisa de pastor pentecostal, preconceituoso, por favor, chequem as estatísticas. Fale com os psicólogos. Converse com eles o que os terapeutas estão ouvindo. De homens que foram reprimidos na sua emoção. Nosso pai não. Nosso pai celestial nos encontrou, nos abraçou e nos deu um beijo. A Bíblia fala que quando Jacó se encontrou com José, ele se agarrou ao pescoço do rapaz e o beijou. Um beijo de amigo, um beijo de amor, de coração, de reencontro, de aliança. Ele viu o rapaz ao encontro, foi ao caminho dele e o beijou. Aí o rapaz começa a ladainha dele. Pai, é o seguinte, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos servos, como quem diz, para de falar. Ele ia dizer que ele não era digno mais de ser chamado seu filho. Ele terminou de falar isso. Ele ia pedir para ser o jornaleiro, mas o pai falou assim, olha, traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel do dedo dele e sandálias nos pés. O rapaz ia pedir para ser jornaleiro, mas o pai falou assim, não. Quem é filho não pode ser jornaleiro. Quem é filho não tem condição de ser jornaleiro. Quem é filho é filho. Quem é filho não deixa de ser filho. Quem é filho não deixa de ser filho. Viu, meu pai? Viu, meu companheiro? Quem é filho não deixa de ser filho. Não importa se hoje você é pai de uma família ou se você teve um péssimo pai de exemplo para você. Você ainda é filho de Deus. E quem é filho não deixa de ser filho. Se você teve um pai que lhe ensinou mal a ser pai, se você teve um pai que lhe ensinou mal a como ser mãe, hoje você tem a chance de conhecer esse pai, de voltar a esse pai, de levantar as mãos para esse pai, porque lá você nunca deixa de ser filho. Eu conheço história de gente que foi renegada de casa. Vai embora daqui, você não é mais meu filho. O pai do filho pródigo, não. Ele foi embora quando quis, mas quando quis voltar, ele ainda era filho. Esse é o pai que nós temos como referência para nós no dia de hoje. Um pai para Israel, como Davi estava falando. Pai de órfãos e juiz de viúvas. Um pai que não importa o que aconteceu, continua sendo pai para a glória do nome de Jesus Cristo.
Ponham nele um anel no dedo, autoridade, sandálias nos pés, firmando os passos, limpando o caminho. E eles começaram a festejar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, em qualquer lugar que você for, você já chegou em algum lugar que o patrão está contente, pessoal, e os empregados fazem cara feia? Quem é doido? Não, o patrão está contente, fica todo mundo contente. Quem é doido de ficar chateado com a alegria de um pai? Somente o pai está feliz com o filho. O patrão lá chega no trabalho e fala assim, olha aqui, rapaz, meu filho, ó, 15 anos de idade, ó, tá andando sozinho. Aí os empregados, uau, ele anda bem, hein, pai? Uau, hein, sou patrão, ó, tá? Os empregados, todo mundo fica contente mesmo. Aí o pai fica feliz, os empregados se alegram, mas aí a história chega ao irmão mais velho. E aí que o pai aparece ainda de uma maneira mais ainda maravilhosa. A história chega ao irmão mais velho, o irmão mais velho fala assim, peraí, mas meu pai nunca matou uma cabrita para mim, para os meus amigos. Nada. Agora esse meu irmão aí fez o que fez. Tratou do jeito que tratou. Ele vai lá e pega, mata o bezerro cevado. Aí o pai vai falar com o outro filho. E já você vai entender a história bastante terminando. Versículo de número 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Voltando de casa cansado, cuidando das coisas do pai, cuidando direitinho, passo após passo, ouvi a instrução do meu pai, sempre segui o que ele falou, sempre fiz o que ele me disse. Sou pai hoje, copiando as boas obras do meu pai, mas quando eu vou chegando, esse meu irmão, que vive bêbado, nunca casou, só faz o que está errado. Não, e não viu a música ainda, quis saber o que era alegria. Que alegria é essa que está acontecendo? Mas aí, versículo 26, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O empregado desavisado, né? Achou que o irmão ficava, rapaz, tá todo mundo feliz aí, seu irmão, tal, que tinha feito tudo que fez contra o seu pai, porque ele recuperou ele com saúde. Tá feliz. E o dinheiro, né? Já foi embora, só a saúde que voltou. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Olha mais uma vez o pai. Lembra que o filho embora foi porque quis? Olha o pai, o que ele foi fazer do lado de fora com o filho? Ele falou assim, pode entrar agora com o seu irmão. Não. Foi convencê-lo a entrar. E deixa eu tentar mostrar para você por que isso é bom. Deixa eu ensinar para você o que é misericórdia, meu filho. Deixa eu ensinar para você o que é amor, meu filho. Eu vou dar uma lição para você agora do que é amar alguém, do que é querer bem alguém, não importando o que a pessoa lhe fez. Vou lhe convencer a entrar. Mas ele respondeu, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, nem irmão dele era nada, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Olha que revelação. Seu irmão já levou a parte da herança dele embora. O que sobrou aqui agora é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu. Ou seja, está falando para ele, inclusive o bezerro que eu matei gordo, era seu. Tudo é seu, filho. O que é que ele está me faltando? Tudo é seu. Por que a gente tem a mania de reclamar, Deus abençoando outra pessoa, se tudo é nosso? É tudo nosso. O que é que está faltando que Deus deu para outro que não deu para você? É tudo seu. Por que você não usufrui daquilo que você tem no seu pai? Por que você não usufrui do perdão que você tem no seu pai? Fica irritado porque ele perdoou o outro. Por que você não usufrui da alegria que você tem no seu pai? Fica irritado porque o outro está alegre. Por que você não usufrui do amor que você tem no seu pai? Desfruta. Tudo que eu tenho é seu. Agora, porque este seu irmão, não é meu filho, este seu irmão, o filho chamou ele de seu filho.
Mas o pai chamou, ele é seu irmão. Esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Sabe qual é a moral da história? Nós temos um pai que sabe lidar com cada um de nós, da maneira que cada um de nós. Nenhum filho é igual ao outro. Uma das máximas sobre Deus não fazer acepções de pessoas, talvez você já tenha ouvido falar disso. Não é que Deus trata todo mundo igual. Não. Nós não estamos num socialismo eterno, num comunismo celestial. Não. É que Deus não fazer acepção de pessoa, é que Ele trata cada um segundo a sua individualidade, sem deixar de dar amor e compreender ninguém. Deus não trata o seu irmão melhor do que você. Deus trata o seu irmão segundo as dificuldades dele e trata você segundo as suas dificuldades. E se Deus deu menos dificuldades a você, é para que você se alegre mais quando você vê Deus abençoando o seu irmão nas dificuldades dele. Quando nós aprendemos isso no nosso projeto de sermos pais e mães nessa terra, nós começamos a enxergar a oportunidade de que ser pai e ser mãe é uma bênção muito grande que a gente ainda não conseguiu ter a consciência de começar a compreender o que isso representa. A nossa paternidade, a nossa maternidade é para representar Deus no cuidado dos nossos filhos e aqueles que ainda vão se agregar à nossa família, cada um deles segundo a sua particularidade. Olha, certa vez Deus me deu essa palavra e eu quero começar a encerrar lembrando dela. Sabe qual é o grande problema de hoje? Não são mais filhos pródigos, são pais e mães pródigos. Pais e mães que desgastam a herança do Senhor, que desgastam a sua influência diante das crianças para fazê-los homens e mulheres de Deus. E depois buscam nos braços do pai com a sua herança completamente gasta. A herança, os filhos que Deus colocou na nossa mão. Aqueles que Deus colocou na nossa mão para que nós cuidássemos, para que nós fizéssemos dele homens e mulheres de Deus. E hoje, talvez, não são. Isso não é um dedo na cara celestial, isso não é uma revelação cósmica de dizer para você que você falhou. Não. Isso para você hoje, para mim hoje, é uma oportunidade de que o nosso Pai nos recebe com amor, para que nós começamos a voltar a viver novamente uma vida na sua presença, para novamente sermos representantes da terra, da casa desse Pai. Sabe o que era um anel? Todo mundo, quando olhava aquele anel no dedo, sabia de que família que aquele moço era. Quando ele andava na rua e as pessoas viam aquele anel no dedo, falavam assim, esse é o filho do fulano de tal, olha o anel do dedo, olha o anel da família. Quando viam andando com a túnica na rua, falavam assim, essa pessoa não está desamparada, olha como ela está bem vestida. Quando olhava as sandálias no pé, falava assim, olha, essa pessoa está sendo cuidada, olha como o pé dela está protegido. Você sabe que muita gente naquela época andava com o pé descalço. E por isso que quando você chegava na casa de um judeu, sempre tinha uma bacia de água para lavar os pés. Porque muita gente chegava com o pé completamente apodrecido em casa. Mas quem tinha um calçado no pé era alguém que era bem cuidado. Era alguém que tinha condições. E apesar daquele filho não ter mais herança, ele tinha um pai que o cuidava. Vou dizer para você, que Deus restaura a herança também, tá? Se a tua herança se esvaiu pelos dedos, eu não sei qual é a época da vida. E eu estou falando hoje aqui como profeta de Deus. Eu não sei da situação de nenhum de nós aqui que tem os filhos mais velhos. Eu não sei nem na nossa situação como filho mais velho. Se nós talvez fomos heranças desgastadas do Senhor, o Senhor nessa noite também nos restaura para sermos novamente herança dele para a glória do seu nome. Se você não teve um bom pai, hoje você tem a oportunidade de se apegar ao seu Pai Celestial mais uma vez. Se você teve um bom pai, chegou o dia hoje de conhecer um pai ainda melhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você.
A primeira oração nessa palavra simples, eu quero dizer para você nessa noite. É para você que se sentiu abandonado já por muitos anos. Eu preciso fazer isso rápido, a nossa hora já foi. Eu não queria terminar o nosso culto 9 horas da noite. Acho muito extenso isso. Mas talvez o tempo já foi de você ter se sentido desgastado pela vida. Deixado para trás, talvez por um pai, por uma mãe, que criou você longe dos caminhos do Senhor, ou talvez criou você de qualquer jeito. E falta no seu coração duas coisas: perdoar e viver debaixo desse pai que é um bom exemplo para você. A primeira oportunidade que eu quero abrir para você, meu companheiro pai e minha companheira mãe, é se você precisa de perdoar um pai hoje, um avô, uma figura paterna na sua vida, ele fez muito mal. Isso atrapalha, às vezes, até quando você olha o companheiro, ou você se sente dentro de si, até, será que eu vou ser outro igual aquele homem? Será que eu vou fazer de novo como aquele homem fez? Você não vai, porque você tem um exemplo maior do seu Pai Celestial. Tem muitas mulheres que às vezes olham para o esposo e por conta do que o pai fez com ela, ela fica com medo dele. Ela fica com medo dele. Olha, a única pessoa que pode dar moral para o homem é ele ser um pai. Eu vou te explicar isso. Um homem que não aprendeu a ser esposo e ser pai, ele é um perigo. Ele é um perigo. Sabe por que ele é um perigo? Eu vou te explicar por que ele é um perigo. Porque ele nunca vai entender por completo a sua hombridade. Ele nunca vai entender por que ele é homem. Vai ser muito difícil para ele. Por que é que ele está aqui? E muitas vezes, para ele chegar nessa categoria, ele precisa ser restaurado na sua alma e no seu coração. Se você se sente assim por alguém, se você se sente assim contra um pai, e hoje é um dia de pedir perdão, eu quero chamar você à frente, eu quero orar por você. Eu não quero constranger você, mas eu sei que o Senhor falou com você. Talvez falta você falar assim: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Ela está longe daqui, mas você vai perdoar ela em nome de Jesus hoje. Você vai tirar da sua vida e da sua carga emocional a figura dessa pessoa. Talvez é alguém que faz parte da sua família e você quer que ele vive uma próxima fase na sua casa, na sua família. Eu quero orar por você também. Se você hoje quer receber uma restauração, um abraço do seu Pai Celestial, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu vou cantar rapidinho aqui no louvor mesmo, porque eu sei que Deus falou com vários de nós hoje. Seja qual for a sua carga emocional com o seu Pai, seja qual for a distância que você sente hoje de um abraço de um pai, ou seja lá o tipo de pai que você tem sido e quer ser melhor, e quer ser melhor por conta dessa palavra nessa noite, eu quero convidar você à frente em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós adoramos o teu nome nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. E nós te agradecemos por o Senhor ser o nosso Pai Celestial. O Senhor é um Pai bom, um Pai justo, um Pai verdadeiro, um Pai amoroso. O Senhor sabe lidar com cada um de nós, ó Senhor, Pai. Como nós precisamos disso, Senhor. Como eu preciso disso, Pai. Como pai, Senhor, como esposo, Senhor. Como eu preciso aprender, Senhor, a lidar com tantas diferentes situações
uma palavra que convence, Senhor, que chama para amar. Era oh, Pai, me ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos, ó Senhor, Pai, que estão aqui, Senhor, Pai, os teus filhos, ó Pai. E nessa noite, Senhor, Pai, vem fazer um concerto novo contigo, Senhor. Ou simplesmente, Senhor, restaurar o pacto que uma vez, ó Senhor, foi iniciado no Senhor, Pai. Que vem à frente para perdoar, Senhor, Pai. Que vem à frente para restaurar. Que vem à frente para ser abraçado por Ti, Senhor. O Senhor é um Pai bom, Senhor, Pai. O Senhor é um Pai que não falha, um Pai que provê, um Pai que é justo, Senhor. Nessa noite, Senhor, Pai, derrama o Teu amor no meio de nós, ó Senhor. A nós, homens, ó Pai, nos faz melhores pais. Senhor, Pai, as nossas mães as faz melhores mães, ó Senhor. E todos nós, filhos, ó Pai, nos faz melhores filhos, ó Senhor. Ao nosso passo de retorno mais uma vez, ó Senhor, Pai, para ser abraçado por Ti. O nosso passo de retorno, Senhor, para receber, ó Pai, a Tua bênção que tanto precisamos. Ó Pai, que nessa noite, Pai, os nossos corações e a nossa memória fiquem marcadas, ó Senhor, com aquilo que o Senhor fez e prometeu, Senhor, a nossa vida na Tua palavra. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.